Por exemplo, eu tenho não é filosofia, é uma postura de não investir em aviação, em construtora, em turismo, em shopping centers, em varejo, tá entendendo? Por quê? Porque eu aprendi, o mercado me ensinou que não é um bom negócio. Historicamente, se você pegar quantas empresas de aviação quebraram, de turismo, então, eu não saberia te dizer. Agora, recentemente, a maior empresa de turismo do mundo na Inglaterra quebrou. É mais fácil falar que não quebraram, né? Que são as poucas que não, mas é que elas vão se revezando, né? Vão se juntando, vão comprando, é que nem varejo, né? Varejo vai se revezando. O camarada, ele sentimentaliza que aquele é um grande negócio e no fim ele acaba caindo no abismo, né? Então, essa experiência não está na literatura, está no mercado. Está correto? Então, eu dou graças a Deus de ter sempre me conduzido da forma de ir examinar, de olhar, de aprender o que o mercado tem para ensinar. Ô Luiz, e você que tá tanto tempo do lado do Barça e também já investe há bastante tempo, né? Tem alguma coisa que você aprendeu sobre esses movimentos de mercado, onde geralmente ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, era tão óbvio, assim. Tem alguma coisa que você pegou dessa... Não, eu acho que isso que eu comentei sobre convicção, né? Boa parte dos investidores que a gente vê por aí que são de longo prazo, são investidores de longo prazo por conveniência. O cara vai lá, ele entra numa ação, ele compra, cai um pouquinho, ele tem coragem de comprar um pouquinho mais. Cara, o negócio despenca, você passa por uma crise, uma situação complicada, ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo, porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. Eu tô no longo prazo em Melius. Eu também tô. Melius, Banco Inter e Magalu, eu tô longo prazo. Por carregar 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou longo prazo. Pois mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, tô falando assim, é uma crítica construtiva. Sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP 579, que foi considerada, assim, literalmente o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Meu Deus. Foi para R$3. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê Eletrobras a R$3. Você teria coragem de comprar? Ele comprou. Só que hoje o papel tá 42, 43. O meu papel cai, a minha análise caiu, eu não comprei mais. Cara, o negócio é pegar uma cadeira no escritório do lado do Barça, cara. O que ele estiver comprando, você já fica olhando. Ou então muito quilometragem rodada. Ou telefonado, manda um WhatsApp. Vou te passar a dinâmica melhor. Se você fizer um MBA, provavelmente você não vai precisar da cadeira. Você teria comprado, cara. Nossa, cara. Eu quero que vocês sejam os primeiros. Veja bem, o que o mercado ensina. O que o mercado me ensinou nesses últimos 10 meses. Ele me ensinou que a referência de mercado mudou. Você sabe qual era a referência do mercado? O que fazia com que o papel subisse? Era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Tá certo? Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Locação é a nova referência de mercado. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, ele não vai subir. Lamentavelmente, se você pegar a relação, é um desafio que eu faço para você.
Mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Mas qual que é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem muita locação, eu penso, em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que de fato ele está caro. Então isso aqui pode pressionar para baixo. Qual que é a Mesmo lógica? não estando caro, Você acha que tem uma influência ali? eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições, eu posso até falar, XP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, tá certo? Eles colocam as ações e vão para frente. Então, você veja bem, a IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Então, qual é o meu sentimento? Quando eu vejo que o papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. É certo? Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai. O que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Está entendendo? Então, o papel pode até não subir. Está entendendo? Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação, é fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar numa conclusão triste, muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. E tá entendendo? Você veja bem, eu vou dar um exemplo prático. Aqui nessa mesa aqui, quando foi lançado um papel chamado, aquele do Iterapeiro, como é que é não? Espaço Laser. Espaço Laser. R$11. O cidadão esteve aqui perante a nós e falou: "Seu Márcio, teria um máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista." Eu falei: "Olha, eu lamento profundamente, mas nós não temos assim o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, né? E isso aí é um patrimônio intelectual. O dia da manhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa." E outras também. Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a R$11. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui, não foi aberto o capital pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. Quando é emissão secundária, entra no bolso do controlador. Tá certo? Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes
assim, índices de pagar dividendo. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendo, né? Então, veja bem, é muito importante você, no mercado, ter conhecimento, olhar, verificar tudo que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, Ocean Pact, ela soltou as ações a R$11, chegou a 1,80. Agora, e ela não dá lucro. Agora ela começou a subir, está R$5. Não dá lucro e não paga dividendo, porque o estatuto dela prevê pagar dividendo de 0,1%. É fantástico, né? Tá certo? Do jeitinho que você gosta, né, Bart? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca dividendo. Né? Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Nossa, essa é boa também. Tá, quer dizer, como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? Nunca. Então, você ter conhecimento no mercado é muito importante. Você ter o quê? Você conhecer todos os subsídios que a empresa pode te oferecer. Tá certo? Muito bem. Essa empresa hoje custa R$5. Ela não paga dividendo e não dá lucro. Pelo menos até agora não deu lucro. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões e pagava um ótimo dividendo. De 2 anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada, principalmente aqui em São Paulo, quando o governo acabou fechando quase que todas as pequenas empresas, não é isso? E não permitia aglomeração, até no supermercado era proibido ir. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente, 2019, 2020, 2021, 2022 ela já deu 1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander, que eu suponho sejam pessoas que tenham gabarito, de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral, tá certo? Custa R$4,40, R$4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. Entendeu? A Ocean Pact não tem ações alugadas, praticamente. Sim. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Então, a gente acompanha via essa. Então, esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal. Falando em algumas histórias tristes. Isso ninguém falou no mercado. Isso ninguém fala. E você vai ver que vai se acentuar. Essa lógica você diz de ações alugadas, que fazem uma ação talvez cair de preço, ter uma oportunidade, né? Qual que você acha que foi a razão que detonou o preço do Bradesco? Bradesco? Ações alugadas? Alocação. Quase 300 milhões de ações alugadas. Caraca. Falando em destruição de valor, histórias tristes, porque a gente está ouvindo só história triste, né? Minha carteira é só um... só violino, ferrou, só violino. Pô, cara, eu quero falar de mais uma história triste antes de a gente partir para histórias positivas e alegres. Porque a gente precisa dar uma esperança pra galera que tá aqui. Sim. Não é? Tem que mostrar que tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom também. Porque assim, eu queria saber o seguinte, Barsi, eu não lembro de ter passado por algo parecido no meu tempo de mercado. Eu passei por algumas coisas assim, mas não necessariamente como essa.
Mas esse ano a gente passou pelo caso das lojas americanas, né? A gente tá falando da dívida lá de 47 bilhões e tal. E eu sei que é um segmento que você já não é muito fã, vocês não são muito fãs. Sabia que eu voltei até comprar chocolate em loja física pra ver se eu dava uma força. Ajudada ali? Pra ver se dava uma força, mas não sei se vai ajudar, não. Antes do cinema, né? Antes do cinema eu passo lá, compro 3 barras de chocolate pra ver se eu dou uma força. Fazer uma contribuição, né? Pague uma, leve 15, né? Cara, mas muito legal, mano. Mas assim, tem algum aprendizado que você tirou disso, que a gente possa levar para a perpetuidade, assim, dos investimentos? É uma gestão fraudulenta, só pode ter sido uma gestão fraudulenta, a verdade é essa. É uma gestão fraudulenta não revelada nos balanços, né? Tá correto? E outra coisa, é varejo. Então, certo. Ele já tinha falado isso no último podcast. Gente, não investe em varejo, olha o que aconteceu aí. O Barça é tipo a Bíblia. Tipo, é mais atual que o jornal de hoje. Isso. Os 10 mandamentos. Varejo vai quebrar. Tipo assim, pô, já te falei, cara. Eu já falei 3 vezes pra você que varejo não é o jogo. Mas sabe uma coisa que eu achei, pô, cara, nesse negócio da Americanas? Pô, o nosso mercado já não tá, tipo assim, pô, maduro pra ter esse tipo de coisa, sabe? Não é uma coisa... E você veja, né, cara? E você veja que coisa interessante. Este procedimento da loja americana afetou muitas empresas. Com certeza. Muitas empresas que produziam vendas com time, com tempo, com prazo, né? Balduco foi uma delas. Né? Grandes a Lacta foi outra. Como? Grandes fornecedores, né? Grandes fornecedores. Então, é o tal negócio. Por quê? Olha, teve até uma empresa, uma das empresas mais antigas do país, de chocolate, nunca foi o melhor chocolate do mundo, mas sempre foi um bom chocolate, uma empresa chamada Pan. Pan? Pan. Ah, Pan em São Caetano, fica em São Caetano. Pan, muito Eu bem. conheço, hein, sou de São Caetano, hein. Essa empresa, Já era, né? assim que se revelou o que aconteceu com a loja americana, ela pediu a autofalência. Caramba. Tal era a dependência. Por quê? Porque ela vendia para as lojas americanas, pegava a fatura e descontava no banco. Mas, com isso, ela agilizava a sua atividade. Quando ela soube que não ia receber nada, ainda ela tinha que pagar o banco, ela pediu sua autofalência. Cara, teve muitas editoras de livro também que tinham, sei lá, 2 milhões de estoque. Tem um amigo que perdeu. Tem uma lista aí de credores que nunca vai ver essa grana aí. Nosso amigo lá, ele falou pra mim, foi 2 milhões que ele perdeu. Nossa, eu acho que a grande lição é que não existem jabuticabas. Eu não acredito em jabuticabas, quer dizer, as lojas americanas era tida como uma referência diferente do varejo. Porque tem uma marca centenária, poxa, é uma das varejistas que consegue distribuir bons dividendos, então... Não, deixa eu falar uma coisa. A loja americana, eu conheço a loja americana há muitos anos. A loja americana sempre teve um procedimento operacional interessante. Só para caracterizar, as empresas do setor de medicamentos, alguém um dia falou para mim o seguinte: Barça, a minha empresa eu compro por tonelada e vendo por grama. Tá entendendo? A loja americana comprava por grossa e vendia por dúzia. Em saquinhos, eu me lembro. Então, enquanto ela pôde desenvolver essa atividade, ela sobreviveu. Sim. Mas ela foi progressivamente regredindo. Vocês vejam o seguinte: na rua Riachuelo, não me lembro se é a rua Riachuelo ou Senador Feijó, a loja americana ocupava a loja dos dois lados. Ela foi gradualmente definhando. Tá certo? Por quê? Porque ela operava também o quê? Em linha branca, em eletroeletrônicos. No fim... Eles já foram referências em DVDs e livros, sei, tipo, ia muito ver... Papelaria, né? Qual era o filme do ela acabou vendendo o quê? Acabou vendendo roupa, né? Acabou vendendo calçado, acabou vendendo louça. Então, tudo isso foi degradando a atividade da empresa. Por quê? Porque
o varejo realmente ele é muito penalizado pela economia. Falta do quê? Falta de poder aquisitivo. Tá entendendo? Então o camarada compra uma geladeira e fica com ela 20 anos. 18 parcelas. Não deveria ser. Se ele tivesse poder aquisitivo, ele trocaria mais vezes pelo modelo, pela beleza, enfim. Tá certo? Sim. É isso aí. Mas, antes só de eu sair desse modelo da Americanas, você aí, amigão, que ia na Americanas e comia chocolate e não pagava, pegava traquinas e não pagava, você também é responsável. Se sinta culpado, né? Se sinta culpado. Você também ajudou a falência da Americanas. Olha só, Márcio, eu queria só retomar esse assunto aqui, que eu acho que é importante, assim, tanto para mim como investidor, acho que para a galera que também está nos ouvindo, porque a gente está indo para o terceiro governo Lula, né? E o Lula, ele tem um discurso realmente sobre incentivar setores como varejo, construção, educação, e são setores que você não costuma investir, né? Sua opinião sobre esses segmentos, esses setores, eles mudam de alguma forma? E você vê o governo impactando, ou você tem uma visão de que, cara, o governo não impacta em nada nos investimentos? Como que você vê essa relação toda aqui? O governo não vai conseguir... Porque, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, o poder aquisitivo fugiu do bolso do consumidor. A cada momento que passa, o cidadão tem mais dificuldades de consumir, tá certo? Quanto mais de investir, cada dia que passa os investimentos se tornam mais difíceis para aqueles que são portadores da pequena renda ou da baixa renda. Então, eu acho que o governo tem que tomar uma decisão muito importante. É a de mudar a estrutura de distribuição de renda. Agora, se você vai falar como, você acaba sustentando a mediocridade. Então é preferível calar. Deixar que os medíocres tentem reformar as coisas nesse país. Certo? Eu já tentei várias vezes, quando presidente do Conrecon, falar com alguns líderes, né, no Congresso, mas eles não querem saber. Eles não atendem, eles preferem assim a miopia, tá certo? Do que pegar um assunto e destrinchá-lo e resolver a questão.